Olá, alunos! Vamos falar sobre o descobrimento do Brasil. E para começar, vamos pensar um pouquinho. O que existia nesta terra chamada Brasil antes dos portugueses chegarem por aqui? O que vocês entendem por descobrimento? E para ajudar vocês nessa tarefa, vamos assistir o videoclipe Pindorama, canção do grupo Palavra Cantada. Pindorama, Pindorama, é o Brasil antes de Cabral. Pindorama, Pindorama, é tão longe de Portugal. Fica além, muito além, do encontro do mar com o céu. Fica além, muito além, dos domínios de Dom Manuel. Veracruz, Veracruz, quem achou foi Portugal. Veracruz, Veracruz, atrás do Monte Pascoal. Bem ali, Cabral viu, dia 22 de abril. Não só viu, descobriu toda a terra do Brasil. Pindorama, Pindorama, mas os índios já estavam aqui. Pindorama, Pindorama, já falavam tudo em tupi. Só depois vem vocês que falavam tudo em português. Só depois com vocês nossa vida mudou de uma vez. Pero Vaz, disse numa carta ao rei que no altar, sob a cruz, rezou missa o nosso frei. Mas depois seu Cabral foi saindo devagar do país tropical para as Índias encontrar. Para as Índias, mas as Índias já estavam aqui. Avisamos, olha as Índias, mas Cabral não entendia tupi. Se mandou para o mar, ver as Índias em outro lugar. Deu chabu, deu azar, muitas nós não puderam voltar. Mas enfim, desconfio, não foi nada ocasional. Que Cabral, num desvio, viu a terra e disse: uau! Não foi não, foi um plano imperial para aportar seu navio num país monumental. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, o índio do Brasil, e ainda quem me ouviu, vou dizer, descobri, o Brasil tá inteirinho na voz. Quem quiser, venha vir, Pindorama tá dentro de nós. Álvares Cabral, é o rei Dom Manuel, ao índio do Brasil, e ainda quem me ouviu, vou dizer, vem ouvir, é um país muito sutil. Quem quiser descobrir, só depois do ano 2000. Vamos refletir sobre o vídeo. Quem morava em Pindorama quando os portugueses chegaram? Quais os argumentos da música sobre os acontecimentos após a conquista? De qual ponto de vista é considerado descobrimento, invasão ou conquista? Agora que vocês já entenderam a verdadeira história do Brasil, vamos refletir sobre os índios ontem e hoje em nosso país. Como vocês podem observar no mapa, estas são as tribos no Brasil no ano de 1500. Reparem que estas tribos ocupavam todo o território nacional.
Os portugueses, assim que chegaram nesta terra, começaram a explorar os recursos naturais, usando os índios como escravos. Além disso, os indígenas foram expulsos de suas terras e teve sua cultura, costumes e crenças desrespeitados pelo homem branco. Hoje, os índios vivem em pequenas reservas espalhadas pelo Brasil. A maior parte dos índios vivem na Amazônia e o restante está espalhado nas outras regiões, inclusive no estado de São Paulo. Podemos observar que houve uma diminuição da população indígena do Brasil. Uma das causas foi a morte de milhares de índios por conta do contato com doenças vindas da Europa e a escravidão. Agora que já conhecemos um pouco sobre a história do nosso país, vamos conhecer os índios de hoje. Vamos ver o vídeo Por que não tem índios na cidade? Oi, eu sou o Ludi e eu quero saber! Então, qual é a sua dúvida? Porque não tem muito índio na cidade. Por quê? Você já viu índio por aí? Sim. É? Onde que você viu? O meu tá fazendo, perto da minha casa. Ah, como que são os índios? Eles são morenos, Ah, eles usam pena na cabeça, é? Como que o índio se veste? um patinho. É verdade que eles andam pelado? É, Ai, porque a senhora queria saber por que aqui na cidade, assim, ó, não tem índio? porque eles moram em outro país. Em outro país tem índio também? Eu acho que sim. Onde que eles moram, você sabe? Na floresta. Eles fazem aquele negócio assim, ó. Uhum. É? Vamos fazer junto lá pra câmera? Você faz muito bem. Será que você não é um índio, não? Não mesmo? É? Eu estou aqui com o Ricardo, que é geógrafo. Tudo bem com você, Ricardo? Tudo bem, Lud, e você? Tudo Ai, bem? tudo bom. Olha, um tico-lico amigo nosso, ele quis saber por que a gente não encontra índios na cidade. Bom, antes da descoberta do Brasil, todo esse território era dos índios. Mas com a chegada dos portugueses em 1500, tudo mudou. Junto com os portugueses, vieram doenças que os índios não conheciam e não estavam preparados para elas. E grande parte dos nativos morreu. Os índios que sobreviveram precisaram trabalhar para o homem branco como escravos. Mas e hoje, como que tá? Alguns índios se adaptaram à vida na cidade. Então quer dizer que existem índios na cidade? Existem, mas eles não usam aquelas penas, aquelas pinturas, como a gente está acostumado a ver nos livros. Puxa. Eles usam roupas comuns, então quando a gente acaba encontrando um índio na cidade, a gente nem percebe que ele é um índio. É verdade, né? Isso, mas a maioria dos índios vivem nas florestas e também nas reservas indígenas. Reservas o quê? Reservas indígenas são terras protegidas por lei contra invasões, onde eles vivem. Que legal! As florestas são cada vez mais disputadas por grandes empresas, indústrias e madeireiras. Os garimpeiros estão chegando cada vez mais perto dos índios atrás de riquezas. E conforme essas coisas acontecem, as árvores são derrubadas e os rios contaminados. Com a proteção dos índios, a ideia é mantê-los numa parte intocada da natureza, para eles poderem viver da pesca, da caça e usar as árvores para fazer suas casas como faziam seus ancestrais. Hoje, no Brasil, temos 240 tribos com cerca de 900 mil índios. Puxa, mas isso é muito? Não, isso é bem pouquinho, comparado com o que tinha no Brasil na época que o Cabral chegou. Sim. Proteger os índios é proteger uma parte muito importante da nossa história e da nossa cultura. Ai, muito bem. Eu adorei essa explicação, Ricardo. Muito obrigado, De viu? nada, Lud. Ai, que legal! E aí, pessoal? Vocês entenderam tudo? Entendi, Lud. Tchau. Tchauzinho e até o próximo. Não deixe de curtir os nossos vídeos e se inscrever aqui, ó, no nosso canal. E olha quantos outros vídeos tem aqui. Não perde, tá? Tchau! Espero que tenham gostado do vídeo.
Hoje aprendemos que os índios foram os primeiros habitantes do Brasil. Eles sofreram muito com a chegada dos portugueses por aqui. A terra chamada Brasil hoje era chamada de Pindorama pelos índios. Os índios foram arrancados de suas terras. Muitos morreram, outros foram escravizados. Hoje, os índios vivem em reserva e são diferentes dos índios de 1500, pois sofreram influência do homem branco. É muito importante conhecer e respeitar a cultura indígena. Hoje em dia, existem diversas leis que protegem os direitos desses povos. Assim, aprendemos sobre a construção do nosso país. Cabe a nós respeitar e preservar as diferentes manifestações culturais.